Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre semicondutores, pessoal. Pessoal, para quem não conhece, semicondutores ou chips são usados em carros, em eletrodomésticos, em computadores, nos novos projetos para inteligência artificial, em armas, em navios, em uma série de coisas. Resumindo, hoje nós não vivemos sem esses equipamentos, tá? Semicondutores ou chips. Vocês lembram na época da Covid que teve aquela grande crise que faltou semicondutores no mundo todo? E o principal fornecedor desses semicondutores ou chips são as empresas de Taiwan, tá? A TSMC é a maior fabricante de chips e semicondutores do mundo, tá? Essa empresa é uma empresa de Taiwan, tá? Só que, como vocês sabem, há décadas a China está tentando invadir essa ilha ou ter o controle dessa ilha, tá? Essa ilha ela sempre pertenceu à China, só que a China teve aquela guerra, tal. O pessoal, os nacionalistas fugiram da China continental, foram para Taiwan e fundaram essa República de Taiwan lá. Só que a China tenta dominar, porque fala que lá é uma parte do continente chinês. Só que é o seguinte: essa empresa é a maior empresa do mundo em fabricação de semicondutores ou chips, tá, para computadores e tudo mais, como eu já falei com você, e até os americanos dependem dessa empresa. E por isso aí, os americanos já há alguns anos já estão com medo de repente perder o controle dessa ilha para os chineses ficarem com o poder de ter os semicondutores na mão, a fabricação, monopólio, e mais, né, pessoal? A tecnologia está toda lá. Eles são os melhores do mundo hoje nessa fabricação. Só começou desde do primeiro governo do Trump. Como o Trump começou já uma ofensiva para tentar trazer esses semicondutores para os Estados Unidos, para começar a fabricação lá. Ele começou os investimentos, a falar em investimentos. O Biden deu prosseguimento a isso aí, tá? E hoje a TSMC já está montando, praticamente está com a fábrica montada lá no Arizona, tá? Eles estão já fazendo alguns testes, aí vão começar a fabricar chips lá e semicondutores. Provavelmente esse ano ainda, até o final desse ano. Então os caras estão muito evoluídos, eles tiveram uma série de problemas, tá? Porque não tinha mão de obra especializada para isso nos Estados Unidos, não tinha a cultura de Taiwan era totalmente diferente da americana, tá? Para se trabalhar, custou-se muito mais caro montar uma fábrica lá nos Estados Unidos do que montar lá em Taiwan, porque nos Estados Unidos tem um monte de regulação, tem que lidar com sindicatos, tem que lidar com um salário muito mais alto para os funcionários, tudo isso aí interferiu muito. E pelas contas, uma fábrica lá no Arizona está saindo 3 vezes mais caro do que em Taiwan, para vocês terem uma ideia. E também o tempo teve muito mais burocracia do que em Taiwan, então teve uma série de coisas que eles tiveram que adaptar. Para vocês terem uma ideia, são mandados, os americanos mandam engenheiros para Taiwan para trabalhar lá, para pegar o ritmo da TSMC lá em Taiwan, e vem engenheiros de Taiwan trabalhar nos Estados Unidos para montar essa fábrica. Para quê? Para tentar coordenar os trabalhos, para tentar implantar a visão dos caras, para conseguir fabricar um equipamento igual ou melhor do que Taiwan em território americano, porque os Estados Unidos querem voltar a liderar. No início, desculpa, pessoal, quem inventou os chips para computador e os semicondutores foram inventados e foram desenvolvidos tudo nos Estados Unidos, tá? Só que aí Japão começou a fazer algumas coisas, aí os americanos foram largando, foram terceirizando, Taiwan tomou conta e hoje eles são líderes disso aí, tá? Então os americanos não querem mais isso aí, só que eles não querem só os chips modernos, eles querem os antigos também. Tanto é que eles estão oferecendo financiamento para Samsung e para mais algumas outros fabricantes que desenvolvem chips ou semicondutores com uma menor tecnologia do que a TSMC, mas eles querem levar mesmo assim para os Estados Unidos. Para quê? Para ter novamente o controle sobre isso aí.
E os americanos estão investindo alto, tá? Para construir essas fábricas. Eles vai ter uma fábrica já esse ano funcionando, o ano que vem vai ter outra fábrica, e só que vão ser 3 fábricas. A terceira fábrica vai ter os chips mais modernos do mundo, mais modernos do que até em Taiwan. Por quê? Esses chips serão chips que serão desenvolvidos para inteligência artificial, mais para isso aí, tá? Por exemplo, a Nvidia, a Apple, todas essas empresas usam os chips da TSMC. Só que agora é o seguinte, os americanos querem o quê? Que esses chips sejam fabricados nos Estados Unidos, porque se tiver um conflito com a China, eles não dependerão da China e nem de Taiwan para ter esses chips. Isso aí é uma coisa que causou muito problema na época da Covid, tá? Porque as pessoas não podiam nem comprar carros. Você se lembra que tinha um fila de espera para comprar um carro, tá? Por quê? Porque não tinha semicondutores, não tinha chips, não tinha uma série de coisas que faltou. Por quê? Porque estava dependendo de Taiwan e da China. Os americanos não querem mais isso. Aliás, pessoal, os americanos não somente, vários países do mundo já acordaram para isso aí, para esse perigo de ficar na mão de um país só, dos chineses. Então os americanos que deram o pontapé com o Trump e se rebelaram praticamente, falaram, não vamos querer isso aí mais, eles vão perder dinheiro, claro, mas eles estão brigando para ter o controle agora de vários mercados, tá? Como eles tinham antigamente. E se eles conseguirem o controle desse mercado para fabricação de chips e semicondutores, vai ser um ganho tremendo para eles, porque afinal de contas, como eu já falei, carros eletrodomésticos, navios, aviões, carros de combate, drones, tudo isso aí usa semicondutores, tudo isso aí usa chips para fazer o controle disso aí. E principalmente inteligência artificial. A maior barreira hoje para se desenvolver inteligência artificial no mundo é o quê? É a velocidade de transmissão de dados. Se você tem um chip melhor, um semicondutor mais desenvolvido, você consegue fazer a transmissão de dados com maior volume, tá? E mais rápido. E para inteligência artificial, isso aí é essencial. Os americanos querem ter esse controle, tá? E é o seguinte, os caras têm vontade e têm dinheiro e têm perseverança. E o governo lá está com vontade de ter o controle desses materiais no futuro, tá? Isso aí, pessoal, vai para muitas áreas, tá? Automóveis, navios, carros de combate e tudo mais. São mercados que os americanos perderam muito, tá? E eles querem recuperar. E o Trump está disposto a pagar esse preço. Qual é o preço a pagar? Desgaste político, tá? Inflação no país, tá? Que vai ter inflação, porque vai aumentar o preço das coisas, mas o Trump a leitura que o Trump está fazendo é o seguinte: eu vou montar uma empresa, eu vou montar uma indústria como tinha lá nos anos 40, tá? E nos anos posteriores, por quê? Todo país que, se vocês olharem na história, os americanos, a Rússia, a Alemanha, todos os países que lutaram em grandes guerras tinham uma indústria forte. E os americanos, afinal de contas, eles venceram praticamente 2 guerras. Por quê? Porque tinha uma indústria forte. E quem tem isso aí hoje em dia? A China. Isso aí é um grande perigo. Por quê? Porque se o país entrar numa guerra, ele vai ter que converter muitas indústrias para fabricar equipamentos militares. Só que se você não tiver essas indústrias para converter, e se você depender de outros países para ter, por exemplo, energia, para ter minério, para ter petróleo, tudo isso aí os americanos querem ter o controle. Os americanos não têm problema de minerais, tá? De minérios, só os mais raros, tá? As terras raras que os chineses têm o controle, mas o controle para purificar terras raras, para desenvolver. Mas os americanos estão trabalhando para ter esse controle também. Isso aí. Mas petróleo o americano tem em abundância, tá? Parou de explorar, por quê? Por causa do Biden, por causa do aquecimento global e tudo mais, mas os caras lá exploram um xisto lá que dá tanto petróleo ou mais até do que o modo convencional. Então os caras têm gás, os caras têm energia elétrica abundante, tá? Porque os caras eles têm recursos lá. Então, os Estados Unidos é um país riquíssimo, tá? Só que tinha uma administração que não estava voltada para o país, não via como o Trump vê, que quer ter uma América grande, tá? Só que para ter uma América grande tem que ter desgaste, e o Trump está disposto a pagar esse preço.
A notícia de hoje foi esta. Eu espero que vocês gostem, tá? Eu vou deixar os folders aí dessas notícias para vocês darem uma olhadinha, tá? Canal Carros do Mundo BR, tudo em carros e combustíveis para vocês. Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal,